de encontro de hoje nós vamos falar sobre coaching, que nada mais é do que treinamento em português. Este termo é utilizado principalmente pelos profissionais do esporte. Para quê? Para falar sobre o desempenho dos atletas e a melhorar ainda mais os resultados deles. Porém, esse termo ganhou novas áreas e também novos campos, entre eles o empresarial e o pessoal. E sobre isso agora eu vou conversar com a Ana, que ela é coach e também é psicóloga. Ana, você vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa profissão que acabou ganhando, né? Está em alta, inclusive muitas pessoas utilizam esses serviços do coaching, tanto em áreas profissionais quanto também em áreas empresariais, principalmente para o lado pessoal. Qual é o maior objetivo do coach na vida da pessoa? Muito prazer em estar aqui com vocês, Mariana. Olha, realmente o coaching hoje em dia está sendo muito difundido e divulgado por várias áreas profissionais. Porque o coach, é difícil a gente conceituar o que é coach, porque é algo muito vasto. Mas como você falou, o coach, ele é um treinador. E o coach profissional, ou o coach self-coach, que a gente chama, ele vai ajudar você a descobrir quais são suas verdadeiras prioridades. O coaching, o processo chama-se coaching. E neste processo você consegue fazer um mapeamento mental. Então, através do Self 1 e do Self 2, você sabia que nós temos 2 selves? Eu já desconhecia. Então, a gente tem 2 selves. O Self 1 trata dos processos materiais, matemáticos, racionais, estão totalmente ligados à razão. É todo o nosso processo mental que está ligado a essa área. O Self 2, ele está ligado às vivências, aos significados, às emoções, aos sentimentos, às experiências, à cognição. Como que você decodifica as experiências que você teve. E o coaching, esse processo, ele consegue mapear os teus 2 lados, os 2 selves. Então a gente consegue ver onde que está o seu objetivo e como você está para ele hoje. O processo de coaching traz você para o teu aqui e agora, que é onde a gente funciona, né, Mariana? Ninguém vive de passado e de futuro, né? Para ver o que a pessoa está fazendo também para atingir aqueles resultados, porque muitas vezes ela quer alguma coisa e ela acha que está se esforçando, mas na verdade ela também não está. Então, uma coisa que eu acho legal a gente falar aqui, eu já estava conversando com a Ana um pouquinho antes dessa entrevista, e a gente comentou muito a dúvida, principalmente, deve ser também essa curiosidade de quem está nos assistindo, como que eu faço para saber, né, se eu preciso realmente de um coaching ou se eu preciso de um psicólogo, por exemplo? Porque às vezes a pessoa está em conflito com ela mesma, tem algumas adversidades, mas ao mesmo tempo ela fala, não, eu queria focar mais na minha vida profissional, na pessoal, mas tem algumas coisas que me interrompem. Como que ela pode fazer essa distinção? Olha, quando se trata de um sofrimento psíquico, você procura um psicólogo. O que significa um sofrimento psíquico? Um sofrimento muito grande, onde você não consegue dar vazão para a sua vida diária, onde você não consegue mudar um comportamento que você... Por exemplo, uma fobia. Você morre de medo de dirigir. Tem carta, mas você não consegue dirigir. Procura um psicólogo. Ele vai te indicar um coach, provavelmente. Por quê? Porque uma coisa está muito ligada à outra, mas são coisas diversas. O coaching, eu indico o seguinte. Faça um coaching se você não sabe nem por onde começar. Porque o coaching, ele mapeia aquilo que eu estava te falando antes. Ele vai orientar também essa pessoa. Exatamente. Então, o coach, ele faz um grande diagnóstico. Esse mapa psíquico faz com que você veja onde estão os seus déficits, onde estão as suas potencialidades, que muitas vezes você não ainda desenvolveu, nem reconhece, e como é que é a sua vida pregressa. O que você conta de você mesmo? Qual é a história que você conta da sua própria vida? Isso é o que você é. Isso trata da sua identidade. Como é que você se vê? E muitas vezes a gente tem uma ideia da gente mesmo que não corresponde à imagem que os outros fazem da gente. É aquela coisa que a gente costuma falar e que a gente até vê nas redes sociais, né? O pessoal brincando naquelas tirinhas, por exemplo, como eu me vejo, como as pessoas me veem e como de fato eu sou. Isso tem muita diferença, né? Tem muita diferença. E quanto mais incongruente for,
que são essas diferenças aí, menos a pessoa tem êxito na vida dela. Porque não tem foco, não tem direcionamento. E o coaching, que é esse técnico aí, vai fazer esse direcionamento, vai ser num tempo muito mais curto e vai ser com menos sofrimento também. Bom, como eu disse no comecinho, muita gente alia o termo coaching ao esporte. Então, muita gente acha que não, são só os atletas que precisam, né, para melhorar o desempenho físico. Mas não, vocês também atuam em outras vertentes. E algumas delas a gente sabe que são principalmente no lado empresarial e no pessoal. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. De todos os pacientes, né, que você já atendeu e até dos que você provavelmente ainda vai atender, quais seriam aí os problemas ou as causas principais para que as pessoas tenham, né, a consciência de não, eu preciso realmente procurar um profissional que me ajude? Seriam casos amorosos, seriam frustrações no trabalho, no dia a dia, ou até mesmo problemas pessoais, antigos? Tudo isso e muito mais. Um pouco mais. Imagina, o que a gente chama de problema na vida é um universo muito vasto. Você pode ter um problema de não gostar daquela profissão que você escolheu, porque toda a sua família seguia aquela profissão. Isso é o básico, simples, isso acontece muito. Mas, por exemplo, agora nessa época que chamamos de crise, o Brasil sempre viveu em crise, mas agora existe... Está mais acentuado. Exatamente, uma comoção muito grande também de informações e que trazem pessoas muito para dentro desse torpor, dessa escuridão. Então, quando você faz um alavancar das suas potencialidades, você pode descobrir um talento que você nem sabia que você tinha. Aí você vai ser feliz no que você faz. Quando você... Vocação, né? Quando você dá vazão para sua vocação, vocação é chamado de dentro, chamado da alma. Quando você afina esse chamado com a sua atividade, com o seu ganha-pão, com o que você vai beneficiar as outras pessoas, você tem êxito na vida. E você tem um diferencial, porque você é apaixonado pelo que você tem vocação. As duas coisas andam juntas. A vocação e a paixão. Até rima, né? Bonitinho. Bom, e agora sobre o tratamento, como funciona? A gente sabe que depende muito de cada pessoa. De repente, tem algumas pessoas que podem fazer, de repente, 2 sessões e ok, mas tem gente que não, que até conquistar o resultado vai ter aí um longo percurso pela frente. E aí, por exemplo, nessas sessões, elas são mais dinâmicas, elas são monótonas? Quais são alguns tratamentos que você faz? Aí eu vou falar do meu modo de trabalhar, né? Porque eu sou psicóloga há 20 anos, então eu agreguei o coaching, que é essa formação maravilhosa que eu fiz lá no IBC, em São Paulo, né? José Roberto é um mestre mesmo, com a psicologia, que eu já tenho há 20 anos. Então eu faço testes psicológicos, eu faço dinâmicas, eu faço vivências, eu utilizo muitas ferramentas, além dessas todas preciosíssimas que o coach, a formação de coach traz. Ainda, por exemplo, você disse 2 sessões. Pode ser que em 2 sessões você descubra, uau, era disso que eu precisava, eu tinha que enxergar isso e não enxergava. Como um coach técnico de esportes, o que ele faz? Ele fica com uma visão de fora, entre aspas, para mostrar para você onde estão os seus déficits. O que você está fazendo que não está de acordo com aquela medalha que você quer ganhar, por exemplo. E o coaching, o processo de coaching faz a mesma coisa. Acompanha você um pouco, vai junto com você, mas fica do lado de fora, fazendo um espelho para você. Do que realmente você está refletindo. Você quer ir por esse caminho na sua vida? Então por que você está andando por aqui? O coaching, esse processo, coloca você no teu estado atual para o teu estado desejado. Não tem como dar errado. Também, como você mesmo disse, né? Ajuda a pessoa a resolver todos aqueles problemas do passado para que ela possa superar todas as situações ruins, de repente, que já aconteceram, para que ela possa seguir em frente. Sim, e por isso que eu estava te dizendo, dificilmente em 2 sessões ou 3 sessões ela vai conseguir modificar um comportamento, mas ela vai enxergar, ela vai entender. Por isso que o processo de coaching vai de 10 a 12 sessões. O que acontece depois, que aconteceu com quase 90% dos meus coaches, esses clientes de coaching, eles continuam fazendo terapia. Por quê? Porque existe esse alavancar de conteúdos
pessoais e que conforme as coisas vão sendo resolvidas, você vai tendo uma leveza na sua vida, você trabalha tão mais fácil. Você quer manter ela. Exatamente, que você quer manter essa possibilidade de elaborar as coisas da vida nesse laboratório que a gente faz aqui. Ana, a gente sabe que por ser uma profissão que está bem alta, muita gente aproveita, pega carona nisso. E não são profissionais formados. Então, a formação também é algo que é muito importante. E, de repente, quem está nos assistindo agora ficou interessado. Eu gostaria de me tornar um coaching, por exemplo. O que a pessoa deve fazer? A pessoa deve pesquisar bastante qual é o tipo de formação que ela vai ter, que certificação ela vai ter, que escola é essa que ela está procurando, se tem um reconhecimento nacional ou internacional. Isso é importante, porque realmente o processo de coaching é caro. Aliás, você tem que investir, porque é uma transformação muito grande. E fazer uma formação de coaching é como você fazer uma pós-graduação. Você vai ter uma nova profissão. Então, vai investir no lugar certo. O que precisa, o que a pessoa precisa para escolher um profissional coaching é, primeiro, saber se ele tem essa formação realmente, que tipo de expertise ele tem, além da formação dele, porque se eu sou um diretor financeiro, eu quero um coach que entenda de finanças. Eu não vou querer um preparador físico para fazer isso, se bem que ele pode ter também um déficit físico, mas não é o foco que ele quer. E para ser um coach, um bom coach, esse coach precisa fazer todo esse trabalho em si mesmo. Ele precisa descobrir onde estão as próprias amarras dele. Ele tem que descobrir sua história pregressa, seu legado, quem é ele e se ele está realmente congruente com pensamentos, ideias e ações. Tudo isso tem que ter congruência, senão ele não consegue ser um bom coach. Ana, então aproveita e deixa os seus contatos, né, aqui pra gente, pra quem está nos assistindo também, que tenha curiosidade de fazer uma avaliação. E principalmente deixando uma dica para quem está nos assistindo a respeito da importância de ter um profissional desse, ainda mais agora na fase que a gente está, os adolescentes saindo do colegial, são fases muito conturbadas, confusas, e a gente sempre fica meio perdido. Olha, minha dica é a seguinte, procure esse profissional, porque quando você faz essa escolha, você consegue focar tão bem, direcionar tão bem o seu sonho com a realidade e que você vê isso se manifestando na sua frente, na sua vida. Eu já vi pessoas com grande êxito financeiro, um dos meus últimos casos de coaching foi esse, e o que ele precisava? Ter sucesso na vida familiar. E aí eu vou até contar, porque ele me permitiu falar isso. Ele falou numa das sessões, escuta, a minha mulher já falou em divórcio. Aonde que eu errei? Aí eu perguntei pra ele, me fala uma coisa, do que a sua mulher gosta? Sabe o que ele me respondeu, Mariana? Não sei. Faz muito tempo que eu não sei disso. Falei, então lembra, qual foi a última vez que você soube de alguma coisa que ela gostava? Já sei, de ir ao cinema. Ela adorava ir ao cinema. E já sei, eu vou fazer isso. Coisa tão simples que passa despercebida. Exatamente. Só quem tem esse olhar de fora da situação e um olhar neutro, sem julgamentos, humano, que vai acompanhar você, vai te trazer um verdadeiro espelho daquilo que você está refletindo e o que você quer refletir. Tá ótimo, Ana. Deixa seus contatos, seu e-mail, que assim quem tiver mais interesse, quiser saber um pouquinho mais a respeito da sua carreira e também da sua profissão, pode entrar em contato com você. Isso. O meu e-mail é anadeter@hotmail.com, Deter com 2 T's. E eu tenho também uma página do Facebook que é Ana Deter, e você vai ver ali vários textos. Eu costumo fazer publicações de coaching, de psicologia, de humanidades, tá? Então, sejam bem-vindos se quiserem fazer contato comigo. Tá ótimo, obrigada pela aula, por todas as dicas que você deu aqui pra gente hoje. E para quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho dela, basta acessar as redes sociais, que como ela mesma disse, lá tem os textos e muitas outras informações.